Antony Blinken, depois de participar de uma mega reunião com uma série de lideranças de países árabes, incluindo Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Catar, dentre outros, faz uma reunião com a ANP, ou seja, a Autoridade Nacional Palestina, que é a grande liderança dos palestinos, pelo menos da Cisjordânia, e também alega que o Hamas não representa os palestinos da faixa de Gaza, e afirma que quer que essa organização tenha um importante papel no futuro da faixa de Gaza. Só que, claro, o Mahmoud Abbas, essa liderança, garantiu que alguns pontos deverão ser respeitados tanto por Israel como também por Estados Unidos, incluindo a cessão de uma parte de Jerusalém como a capital única e indivisível do povo palestino. A gente tem também, pessoal, uma notícia importante relacionada ao Irã, que faz um telefonema para a Noruega, um dos vários países mais neutros na geopolítica internacional, junto com o Egito e a África do Sul, que estão condenando as ações israelenses e alega que o Hamas tem o direito de defesa. Vai lembrar que a liderança do Hamas hoje está em reunião com o líder iraniano. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o ministro dos Assuntos e Patrimônio de Jerusalém, Amichai Eliyahu, que garantiu, pessoal, que uma arma nuclear pode ser usada contra a faixa de Gaza, e também a Rússia, que fez um teste com seu novo submarino nuclear Alexander III e lançou um míssil balístico conhecido como Bulava, que tem capacidade de carregar ogivas nucleares. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein, me segue lá no Instagram e vota também, pessoal, para o MBest. Estou concorrendo ao maior influenciador da educação em 2023. Conto muito com o seu voto, conto muito com o seu apoio para estar, pessoal, no topo do pódio da educação, né? Enfim, em 2023. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Hoje a gente teve, pessoal, algumas notícias bem relevantes em relação à geopolítica internacional, principalmente, claro, do conflito entre Israel e Hamas, tá? Um dos pontos mais sensíveis esteve acerca da visita que o Antony Blinken está fazendo ao Oriente Médio nesse momento. Fez uma visita, pessoal, com o presidente e primeiro-ministro de Israel, depois foi para a Jordânia, se reuniu com lideranças da Jordânia, Egito, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita, e inclusive nessa reunião houve uma certa discordância nas declarações públicas, porque um dos pontos que o Antony Blinken foi pregar junto a Israel foi a necessidade de um cessar-fogo, ou pelo menos uma pausa humanitária. Por exemplo, o Egito, ele coloca uma proposta de pelo menos, pessoal, de 6 a 12 horas por dia, um período de pausa humanitária para a chegada de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. A gente está falando, pessoal, de uma situação gravíssima, sem combustível, sem eletricidade, sem água potável, com deslocamento de praticamente 1 milhão de pessoas. A ONU falou hoje, por exemplo, que a maioria dos palestinos hoje está vivendo com 2 pedaços de pão por dia. Essa é a base alimentar. E isso, claro, com a sanção, com o impedimento de chegada de ajuda humanitária, deve piorar bastante, quanto mais passar, claro, o conflito. E lembrando que o Benjamin Netanyahu já falou que esse conflito ele vai ser de longo prazo e extremamente difícil. Lembrando também que Israel já conseguiu cercar Gaza, a cidade mais importante da faixa de Gaza, que conta com mais ou menos aí uns 700 mil habitantes. Então, o Egito fez condenações, a África do Sul fez condenações e a própria Noruega. A Noruega, por exemplo, ela exige o fim em Gaza e, aliás, fala que quer investigar as ações que foram feitas em Gaza. Percebam que não é uma coisa só de... Porque, assim, Síria, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, Irã, Iraque, membros do Paquistão, os Houthis que declaram guerra contra Israel, meio que a gente já espera, né? Esse tipo de ação mais belicosa em relação a Israel. Agora, quando a gente fala de países como Noruega, África do Sul, percebam que existe uma comoção internacional, com os ataques a escolas, com ataques a hospitais e por aí vai. Lembrando também que hoje mesmo o pessoal Israel divulgou um vídeo em que ele comprova que o Hamas está utilizando os hospitais ou as escolas como bases militares. Eles mostraram, né, um vídeo em que a partir de um hospital você tem um disparo de armas de fogo por parte do Hamas. E eles alegam, poxa, beleza, eu até concordo que a ONU protege essas instituições em caso de guerra, porque seria um crime de guerra atacar hospitais e tal.
desde que, segundo a própria ONU, essas instituições, como hospitais, estejam sendo utilizadas para sua finalidade, o que não é o que está sendo utilizado, já que o Hamas usa como a base de lançamento de munições e por aí vai, tá? Então você tem essa disputa internacional, mas é fato, pessoal, que a gente tem hoje os dados de 10 mil palestinos mortos, sendo que a gente está falando de quase 4 mil crianças, segundo dados internacionais, é praticamente, pessoal, uma criança a cada 10 minutos que morre na faixa de Gaza. Ou seja, os números eles são péssimos. Tá? Então, nessa reunião, a gente teve até discordâncias, porque enquanto Blinken falava, né? Poxa, mas Israel tem o direito de defesa, a gente só fará um cessar-fogo quando todos os reféns eles forem libertados, a gente teve essa coalizão de países árabes, com a Arábia Saudita, Catar, Egito, garantindo que o mínimo para conseguir estabelecer algum tipo de conversação é o cessar-fogo. Tanto, por exemplo, que o Egito ele garantiu, pessoal, que a morte de civis ela é injustificável e que esse tipo de ação ela não pode ser banalizada. Não pode ser, tá? Então, assim, também o Antony Blinken ele fez essa reunião para tentar garantir o que fazer com Gaza após a eliminação do Hamas e os países garantiram que eles só vão começar a discutir talvez algum tipo de governo internacional com a Arábia Saudita, Egito, Catar, enfim, mediando uma situação depois da eliminação do Hamas em Gaza quando houver um cessar-fogo. Vale lembrar também, pessoal, que o New York Times garantiu que aquela proposta israelense, que é o deslocamento de palestinos para a região da Península do Sinai e a criação da faixa de Gaza com uma zona tampão, uma zona de proteção a Israel, não está descartada e que Israel está tentando se movimentar por debaixo dos panos com outros países para tentar viabilizar essas ações. Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Catar e, claro, a própria ANP, a Autoridade Nacional Palestina, pessoal, não querem, né, que esse tipo de ação seja adotada. Só que o Tony Blinken, depois dessa reunião, foi à Cisjordânia e se reuniu com Mahmoud Abbas, a liderança da ANP. Pessoal, basicamente está a mesma coisa. O Mahmoud Abbas não pegou leve, falou que os crimes que Israel está cometendo nesse momento, segundo ele, tá? Tem que ser combatido, tem que ser parado, para aí sim iniciar uma nova discussão. Mas alguns pontos importantes foram colocados. Ele falou, por exemplo, que o Hamas não representa os palestinos, nem mesmo os palestinos da faixa de Gaza. A gente sabe, né, pessoal, que a OLP, o Fatah, a própria ANP tem bastante rivalidade com o Hamas, que atua na faixa de Gaza, e algumas porções também na Cisjordânia, é fato, né? Mas eles não são países ou organizações que se conversam, visto que a ANP, por exemplo, ela prega a criação do Estado palestino, mas a partir da solução de 2 estados, enquanto Hamas, Hezbollah, a Jihad Islâmica não aceitam a existência do Estado de Israel. E garantiu também, pessoal, que, porque o Antony Blinken novamente foi falar que o Mahmoud Abbas ele vai ter um papel importante no futuro de Gaza, porque muito possivelmente a ANP vai participar desse novo governo internacional quando o Hamas for destruído. Ele falou que ele até aceita, desde que Jerusalém Oriental seja a capital desse futuro Estado palestino, que a Cisjordânia seja de fato independente e não com as ações hoje que Israel faz, com a construção de assentamentos e coisa que valha, e também que a faixa de Gaza seja de fato uma região respeitada internacionalmente. Não sei se Israel aceitará todos essas pedidas, do Mahmoud Abbas. Lembrando, pessoal, ele pediu a volta das fronteiras antes de 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias. Ou seja, Colinas do Golã, as fazendas Shiba, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, na verdade Jerusalém como um todo, né, deveria ser uma cidade internacional. Não sei se Israel aceitará todos esses pedidos. Mas enfim, o Antony Blinken está tentando mediar algum tipo de atuação nesse sentido. Vale lembrar, pessoal, que a própria África do Sul, como eu falei para vocês, exigiu que Israel cesse os ataques e proteja os civis. Hoje também, pessoal, o Irã ele se encontrou com a grande liderança do Hamas e não se sabe exatamente para quê, né? Mas antes disso, fez um telefonema para a Noruega, como eu comentei com vocês, e exigiu, né, parabenizou o governo norueguês por fazer essas condenações a Israel. A gente percebe que tanto o Hezbollah quanto o Irã, eu analisei com vocês em vídeos passados, eles, apesar de serem, né, o que eles se autodenominam como o eixo da resistência,
Creio eu, tá, que o Hamas esperava muito mais apoio. O Hezbollah, excetuando alguns poucos ataques que faz ao norte de Israel, garante que, na verdade, o papel deles já está sendo feito, porque Israel tem que se preocupar com a fronteira ao norte e, segundo o Hezbollah, desloca cerca de 1/3 das suas tropas para proteger aquelas posições. Só que convenhamos, pessoal, só de reservista, Israel convocou quase 350 mil, fora os soldados que ali já estavam. Então, mesmo assim, né, a gente está falando, pessoal, de quase 300 mil, né, 250 mil aí, soldados que participam da ofensiva contra a faixa de Gaza e já conseguiram cercar o território. Ou seja, o Hamas esperava, de fato, mais apoio. E talvez essa visita que o líder do Hamas esteja fazendo ao Irã seja justamente para cobrar um posicionamento maior. Porque o Irã teceu graves críticas, os ataques que os americanos que vem sendo feitos, né, na Síria, no Iraque, a bases dos Estados Unidos, de fato, fazem parte desse eixo da resistência, mas nenhuma medida efetiva do Irã está sendo feita contra Israel ou até mesmo contra os Estados Unidos. Acho que é algum tipo de cobrancinha que o Hamas foi fazer, ou pelo menos algum tipo de pedida de ajuda. Porque lembrando, pessoal, se hoje Gaza está cercada, é questão de tempo até munições, equipamentos, suprimentos ficarem obsoletos ou, né, acabar para o Hamas. Ou seja, é uma vitória, se não assim rápida, mas pelo menos certa por parte dos israelenses. A gente teve também, pessoal, o ministro dos Assuntos e Patrimônio de Jerusalém, conhecido como Amishai Eliyahu, afirmando que uma das possibilidades para acabar com o conflito em Gaza era o uso de armas nucleares, alegando, pessoal, inclusive, que não há não combatentes em Gaza, ou seja, não tem civis, e que fornecer qualquer tipo de ajuda humanitária é um fracasso, porque só ajudaria o Hamas. E isso, claro, se a gente já tem uma pressão da comunidade internacional, Colômbia, Venezuela, o próprio Chile, a Bolívia rompendo relações, a Jordânia, o Egito tecendo críticas, a Arábia Saudita, a Turquia, que até parabenizou o Hamas, lembrando que o Blinken tá indo para a Turquia agora, hein, conversar com o Erdogan, tá? A Honduras, enfim, uma série de países ou convocando embaixadores ou rompendo relações diplomáticas, a fala de uso de armas nucleares é óbvio que piora muito a situação de Israel. Só que lembrando, pessoal, que esse ministro, ele faz parte de um grupo do Ben-Gvir, que é o que a gente chama de uma extrema-direita israelense, extremo nacionalista, que faz críticas à Cisjordânia, tudo tal. Inclusive, todos esses analistas árabes, eles falam, olha, a situação já era gravíssima, né? Já não havia nenhum tipo de convergência entre Palestina e Israel. Mas eu diria que esse atual governo do Benjamin Netanyahu, com declarações como a do Smotrich, do Ben-Gvir, que não existe povo palestino, piorou ainda mais a situação. E o Benjamin Netanyahu já percebeu isso, né? O Antony Blinken, querendo ou não, fez cobranças ao Benjamin Netanyahu, a comunidade internacional, a ONU, a OTAN, a União Europeia, o Joseph Borrell, também fizeram cobranças e ele demonstrou um pulso firme contra essa cobrança do seu ministro. Ele alegou, pessoal, que tudo que está fazendo, né, esse discurso, ele não condiz com a realidade e, inclusive, já afastou esse ministro, alegando que ele fará de tudo para respeitar os princípios da legislação internacional. Claro, né? Que eu não sei se até agora ele está respeitando, mas enfim, né? Ele alegou, galera, que ele vai estar sempre respeitando e que esse tipo de declaração não casa. Lembrando que hoje Israel está em um governo de coalizão e, inclusive, por exemplo, o Yair Lapid, que é a grande liderança da oposição israelense, mas faz parte desse governo de coalizão contra o Hamas, que quer a destruição do Estado de Israel, falou que a demissão do ministro é uma coisa assim, urgente, visto que a presença de radicais põe em constante perigo o Estado israelense. O próprio Galan, pessoal, representante da defesa israelense, ficou muito grato, alegando que ele não representa a defesa de Israel e deve ser também tirado do poder. Ele alegou, colocou, né, até no seu X ali, no seu Twitter, que na verdade foi uma metáfora que ele tentou utilizar. Não, na verdade não. Eu quis dizer arma nuclear, mas no sentido assim, que a gente tem que destruir o Hamas, que tem que fazer uma oposição aos palestinos mais radicais. Mas, galera, convenhamos. Por favor, né? Não parece muito uma metáfora o uso de, vamos usar uma arma nuclear no meio de uma guerra, né? Acho que não é uma metáfora muito saudável de ser feita. E também acho que o Benjamin Netanyahu e os próprios partidários aí do seu governo não reconheceram dessa maneira. Ou seja, ele está afastado e acho que é uma medida interessante do Benjamin Netanyahu para tentar se desvencilhar desse papo mais extremista dos israelenses.
Lembrando também, tá? Ele alegou, pessoal, que não fará um cessar-fogo enquanto não houver a destruição, a aniquilação do Hamas, o que vai muito contra essa conjuntura de países árabes. E para finalizar, pessoal, falando um pouquinho da Rússia e da Ucrânia, a gente teve também hoje o teste de um novo submarino nuclear, o Alexander III, que lançou um míssil balístico chamado de Bulava, inclusive com capacidade para transportar ogivas nucleares até 8.000 quilômetros e transporte de 6 ogivas. Ele foi lançado a partir do Mar Branco, que é uma posição ali do norte da Rússia, e atingiu a península de Kamchatka, que, para quem não sabe, pessoal, fica também no extremo oriente da Rússia, percorrendo aí uma distância relativamente significativa. A Rússia alega que esses testes não têm nada a ver com o anúncio que eles saíram do acordo de não testes nucleares e tal, e que a Rússia só fará testes nucleares quando, de fato, os Estados Unidos também fizerem. Se os americanos não fizerem, a Rússia não faz. Mas é fato, né, pessoal, que no momento de tensão, guerra, Rússia, Ucrânia, extremamente paralisada, a Rússia não consegue avançar, a Ucrânia não consegue. Ao mesmo momento que a Rússia sai desse tratado de não testes, é uma coisa, claro, que ameaça. A Rússia alegou que só fez teste para saber se de fato pode participar da Marinha Russa. Mas é claro que é uma coisa que assusta, visto que a Rússia vende como um míssil que não pode ser defendido por defesas antiaéreas. Será mesmo? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.